crianças! A paz do Senhor para todos vocês que estão aí ligadinhos no nosso culto hoje. E aí, já sabemos que a Igreja do Senhor começou lá em Atos dos Apóstolos e agora eles vão sair pelo mundo todo falando do amor de Jesus. Para a gente falar do amor de Jesus, a gente precisa saber o quê? Ter aqui dentro do nosso coração e na nossa mente de memória a palavra de Deus, a Bíblia. Sabia que a própria Bíblia diz que ela é como se fosse uma espada? Sim, onde a gente luta contra o mal para falar do bem, que é o nosso Deus. Então eu vou cantar com vocês essa música que diz que com o meu martelo eu vou pregar, trabalhando, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar porque existem muitas almas para salvar. Vamos lá? Com o meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. Ah, que alegria falar do amor de Jesus! Vem comigo aprender a palavra de Deus. Hoje a nossa história está no livro de Atos, lá no capítulo 3 e no capítulo 4. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. E nós vamos aprender a história de dois discípulos muito especiais que nós já conhecemos e vamos saber como é que foi a vida deles depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu. Lembra que Jesus subiu e deixou uma missão? Ele falou: vão por todo mundo e preguem da minha palavra de Deus para todas as pessoas. Pois bem, olha só. Aqui nós temos João e Pedro, sim, aqueles dois discípulos especiais de Jesus. João, que escreveu o Evangelho de João, e Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus, mas que depois falou: Jesus, eu te amo e eu vou fazer a sua vontade. Pois bem, eles estavam ligados, prontos, cheios do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. E um dia eles estavam andando e estavam indo em direção à igreja. Naquela época, a igreja se chamava sinagoga, que era onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Quando eles estavam chegando perto da igreja, Pedro e João deram de cara com um rapaz sentado na frente da porta da sinagoga. Todos os dias a Bíblia fala que aquele homem era levado, carregado até ali e era colocado na frente da igreja para pedir esmolas, para pedir dinheiro. Ele era um homem que era paralítico, ele não podia andar, então as pessoas tinham que carregar ele até lá. Ele colocava a mantinha dele e começava a pedir: me dê uma esmola, por favor, me dê um dinheirinho. Quando Pedro e João viram aquele homem, olha só o que eles disseram para este homem. Lá em Atos capítulo 3, versículo 4, diz assim: Pedro e João se voltaram para ele e disseram: olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata, nem ouro, não tenho dinheiro para te dar não, viu, meu senhor? Mas eu lhe dou o que eu tenho. Olha só, o que Pedro tinha para dar para ele se não tinha dinheiro? Pedro disse assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Minha
Minha gente, que coragem de Pedro e João de falarem para aquele homem: olha, a gente não tem dinheiro para te dar não, mas nós vamos te dar o que nós temos. E nós temos Jesus e nós cremos que Jesus, o nome de Jesus é poderoso para te fazer andar. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mãozinha dele e naquele mesmo momento aquele homem ficou de pé. Ele deu um salto, ficou de pé e saiu andando para cima e para baixo. A Bíblia diz que ele entrou lá dentro da igreja e começou a falar para todo mundo que ele havia sido curado por Pedro e por João. Aquele homem que todo mundo via ali na porta da igreja pedindo esmola, agora estava andando. Um grande milagre! Pedro e João, Jesus é poderoso mesmo. E aí, nesse momento que as pessoas viram o milagre, começou a encher de gente ali na frente de Pedro e João. E Pedro não perdeu a oportunidade. Ele começou a fazer o que Jesus tinha falado. Começou a falar de Deus para as pessoas. Então ele começou a pregar. Começou a falar que aquele paralítico tinha sido curado por causa do nome de Jesus. Jesus que havia morrido e ressuscitado e que agora estava no céu. Começou a falar que Jesus era o Messias que o povo estava esperando. Olha que coisas lindas! E aquele povo todo admirado. E a Bíblia diz que naquele dia 5.000 pessoas passaram a acreditar em Deus, foram convertidos. Mas acontece que nem tudo dessa história é legal. Nós vimos uma cura, um grande milagre. Nós vimos um outro milagre que foram 5.000 pessoas sendo salvas. Mas acontece que os líderes dos judeus, eles viram aquilo e ficaram, com dor de cotovelo, ficaram com inveja e falaram assim: ixi, se Pedro e João continuarem falando assim, daqui a pouco todo esse povo vai estar seguindo eles. E eles não queriam isso, eles queriam continuar na posição deles de poder. Eles não queriam que Pedro fosse poderoso ou fosse conhecido. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles os prenderam. Sim, colocaram eles na prisão. E como já era quase de noite, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos tinham crido, ouvido a mensagem e creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Gente, que demais! É, demais! Mas agora Pedro e João estão aonde? Na prisão. Eles passaram a noite inteira na prisão e no dia seguinte chamaram eles de volta e começaram a falar para eles assim: olha, vocês estão fazendo isso, vocês não devem fazer isso. Com que autoridade? Como vocês podem fazer isso? Quem é que deixou vocês fazerem isso? E olha só o que Pedro falou. Pedro falou assim: nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz, lá no capítulo 4, no versículo 18, então os chamaram de volta e deram uma ordem para eles que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Vocês ouviram? Nunca mais falem nem ensinem em nome de Jesus. E aí? E agora? O que os nossos amigos, os discípulos, vão fazer? Eles acabaram de curar um homem em nome de Jesus. Eles pregaram para uma multidão de 5.000 pessoas que ouviram e creram em Jesus. E agora eles tinham sido ordenados, mandados nunca mais falar. Olha o que Pedro respondeu. E João também. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Vou repetir. Pedro e João, porém, responderam: os senhores, vocês aí, líderes dos judeus, acreditam que quer que Deus obedeça a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar dos milagres de Jesus.
Não podemos deixar de falar do amor de Jesus. Não podemos deixar de falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus ama, que Jesus está cuidando da gente. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a gente. Pode nos prender, pode bater em nós, pode matar a gente. Ainda assim, a gente vai falar do amor de Deus. Gente, que coragem, não é verdade? Aqui a gente aprende 2 lições. Que nós podemos ser instrumentos do Senhor. Instrumento quer dizer que nós estamos sendo servos, usados pelo Senhor. Na alegria, quando eles curaram aquele paralítico que não andava e que passou a andar. E nós podemos ser também instrumentos do Senhor na dificuldade, nos momentos difíceis, quando eles foram presos. Ser instrumento do Senhor não é sempre só fácil, não é sempre só alegria. Às vezes vão ter pessoas que vão nos criticar, que não vão querer ser nossos amigos porque nós somos crentes. Vão falar assim pra gente, mas você vai demais lá naquela sua igreja. Mas você só fala desse Jesus. Vai ter muita gente que vai falar assim pra nós. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós temos visto, porque nós sabemos o Deus a quem servimos, sabemos que Ele é bom, que Ele cuida da gente, que Ele nos cura, que Ele nos salva. E assim como João e como Pedro, nós não podemos nos calar. Para isso nós precisamos de 2 ingredientes, nós precisamos de 2 ferramentas. A primeira é o amor. Sem amor a gente não faz nada, porque se a gente não amar, a gente fica com raiva. Se a gente não amar, a gente critica de volta. A pessoa fala assim, você é um crente bobão. Aí você vira para a pessoa e fala, você que é bobão. Opa, isso não é amor. Então nós precisamos do amor para a pessoa falar assim, você é um crente bobão. Aí você fala assim, olha, você pode até achar que eu sou bobão, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E no tempo certo eu tenho certeza que você vai entender que eu não sou bobo não. Eu só é muito esperto, porque Deus vale a pena. Então o primeiro elemento é o amor. E o segundo é o que não faltava em Pedro e João. O que é? Coragem. Eles poderiam ter chegado diante daquele paralítico e falar, meu senhor, desculpa aí, a gente não tem dinheiro não. Passado reto e entrado na igreja. Mas eles pararam e por causa do amor que Deus ensinou para eles e que eles tinham para aquele homem, eles tiveram coragem de falar em nome de Jesus, levanta e anda. Você também pode fazer isso. Você pode ter a coragem de orar por alguém que está enfermo com alguma doença. Você pode ter a coragem de orar e falar, Deus, eu sei que o Senhor vai abrir a porta de emprego para minha mãe e para o meu pai. Você pode ter a coragem de levantar e começar a cantar um louvor e saber que Deus está com você. Isso é o que faz de você um verdadeiro discípulo de Jesus. Deus quer te usar como um instrumento, como um servo para alcançar muita gente. Não sei se 1, 2, 10, 100, 5 mil pessoas. Já imaginou? Deus tem algo especial para a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigada pela história de Pedro e João. Obrigada, Senhor Deus, porque eles nos ensinaram sobre o amor e sobre a coragem. Deus, nesse momento eu quero pedir para o Senhor, que o Senhor me ajude a também, Senhor, ser um discípulo, uma pessoa corajosa, cheia de amor, para levar o Teu nome para todos os lugares. Porque, Deus, eu tenho Te conhecido e eu sei que o Senhor é muito bom. E eu também não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto, ouvido e vivido com o Senhor. É muito bom servir a Jesus. Por isso, eu irei trabalhar muito, porque há muitas almas para serem salvas. Em nome de Jesus, amém! Que história bacana, hein? Mas tem muito mais. Na terça-feira que vem, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o livro de Atos e eu te encontro aqui, neste mesmo cenário. Até lá, crianças. Um beijo!